Eu quero saudar a você, meu irmão, minha irmã, aquele que participa desta programação nesta manhã, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para apresentar aqueles vídeos que os irmãos têm enviado para a Escola Bíblica Dominical como colaboração para os estudos bíblicos de cada domingo. E como o nosso espaço de tempo na Escola Bíblica é um espaço de tempo mais curto, nós temos agora essa programação, às 9h30 da manhã, antes da Escola Bíblica, para apresentar aos nossos irmãos aquilo que foi a colaboração de cada um deles, seja jovens, senhoras, obreiros, que enviaram suas respostas através dos vídeos que foram encaminhados até a nós. Nós vamos apresentar alguns aqui para adiantar e facilitar aquilo que daqui a pouco, às 10 horas da manhã, nós estaremos também apresentando na Escola Bíblica Dominical. E a nossa primeira pergunta hoje, ela será respondida através de alguns vídeos que foram enviados, e nós vamos citar aqui para os irmãos a nossa primeira pergunta e veremos logo em seguida a resposta dela. A nossa primeira pergunta é a seguinte: considerando os estudos feitos sobre os princípios apresentados por Martinho Lutero, que ensejaram a reforma religiosa do século XVI, cite um ou mais dogmas que foram por ele combatidos, mencionando um ou mais princípios já estudados na Escola Bíblica Dominical. Muito bem, para esta pergunta, nós iremos ter aqui a resposta dos nossos irmãos que irão participar conosco, os nossos irmãos lá da Bahia, um grupo de 3 jovens que irão apresentar ali a resposta da primeira pergunta. São os jovens Ivan, o Rafael e o Gabriel, cada um na sequência apresentando um princípio da reforma religiosa e, naturalmente, o dogma combatido por esse princípio. Logo em seguida, iremos para Santa Catarina, onde ali o nosso irmão jovem Samuel Ian, ele é do grupo de jovens da Igreja de Jardim Itália, em Chapecó. Ele irá concluir essa resposta que os nossos irmãos da Bahia, lá de Itabuna, irão apresentar logo de início. Vamos ouvir então os nossos irmãos. Como primeiro princípio apresentado é o sacerdócio universal do crente, e o dogma combatido foi a necessidade de um confessionário, de um homem mediar o nosso acesso a Deus. Assim como diz em 1 Pedro 2:9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, como segundo princípio, o irmão Rafael falará. Paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Um outro princípio defendido na reforma foi Jesus como único mediador entre Deus e os homens. E este princípio se opõe ao dogma de que é necessário ter um homem como representante de Deus aqui na terra, que é o poder papal, como nos confirma na palavra em 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nessa hora, o nosso irmão Gabriel está trazendo o próximo princípio. Pai do Senhor Jesus, irmãos. O terceiro princípio apresentado foi o livre exame das Escrituras, tendo como dogma abatido a Bíblia presa nos monteiros e uma língua morta, o latim, onde só o clero tinha acesso. A palavra do Senhor Jesus nos diz em João 5,39, examine as Escrituras, porque vós cuidastes ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Em resposta à primeira pergunta, destaquei 2 dogmas. O primeiro fala que foi dado à igreja o poder de perdoar os pecados. Mas pela palavra nós vemos que isso não é verdadeiro. A gente pode encontrar em Colossenses 1,14 que diz: em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, remissão dos pecados. Então, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então, somente Ele pode interceder ao Pai e pelo seu sangue nos limpar dos nossos pecados. O segundo dogma que destaquei é um que diz que é necessária a confissão sacramental. Então, para você ter o perdão dos pecados, você tem que confessar um homem, e esse homem vai te dar uma instrução
para os seus pecados serem perdoados. Mas pela palavra, nós vemos que isso também não é verdade, porque Jesus instaurou o sacerdócio universal do crente, no qual nós temos o direito de clamar pelo sangue de Jesus, entrar no santuário e apresentar nossas petições ao Pai já perdoadas pelo sangue. Nós podemos ver isso em Apocalipse 1:6, que diz: "E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém." A todos a paz do Senhor. Muito bem, irmãos. O nosso irmão Ivan, Rafael e Gabriel vocês colocaram muito bem a questão de cada princípio doutrinário da reforma religiosa do século XVI e o respectivo dogma que aquele princípio veio a combater. Então, o sacerdócio universal do crente diante do dogma de confissão de pecados em confessionário, muito bem colocado pelo Ivan. E também de Jesus como o único mediador entre Deus e os homens para termos acesso a Ele. E também, outra colocação muito bem feita foi a questão das Escrituras, o livre exame das Escrituras diante do dogma de que a Bíblia não era mais para ser lida, porque estava sendo apresentada numa língua morta, o latim, e somente o clero tinha acesso. Muito bem colocado pelos nossos irmãos ali de Itabuna, lá na Bahia. Também lá de Jardim Itália, Chapecó, o nosso irmão jovem Samuel Ian, muito bem colocado ali a questão de 2 dogmas que ele cita, a questão de a igreja ter poder para perdoar pecados e a palavra do Senhor dizer que os nossos pecados são perdoados pela redenção do sangue de Jesus. Também a questão do dogma da confissão sacramental, o homem receber perdão, né? O homem receber ali o perdão, e a palavra de Deus diz que é diferente. Nós temos o nosso sacerdócio universal do crente. Um ensino muito precioso na resposta dos nossos irmãos. Agora nós vamos à nossa segunda pergunta. E a nossa segunda pergunta é uma pergunta pequena. Ela diz assim, pergunta 2. Você sabe o que é dogma? E a pergunta exige a citação de um exemplo. Cite um exemplo. Agora vamos lá para os Estados Unidos da América. Iremos receber ali a primeira resposta do nosso irmão obreiro Eudinei. Ele é do grupo de obreiros da igreja de Milford, lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. E depois do Eudinei, nós iremos ouvir também a jovem Rayane, lá de Mato Grosso do Sul. A Rayane vai nos falar também a respeito dessa segunda pergunta, resposta a essa segunda pergunta. Amém, irmãos? Peace of the Lord, brothers. Dogma is a principle created by an institution that cannot be proved. For example, the creation of the purgatory, Mary, the great intercessor. On the other hand, the doctrine is a teaching that comes from the Word of God and can be found in all books of the Bible. And we know that we have just one, only one, that intercedes for us, and this is Jesus. We can see this in the Bible. In the 1 Timothy chapter 2, verse 5, that says, "For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus." Peace of the Lord to all. A paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta 2 da EBD, dogma é um preceito religioso, onde se tem convicção da verdade absoluta sobre determinado assunto. Por exemplo, das religiões que não acreditam em Jesus como único e suficiente Salvador. Outros acreditam na salvação pelas obras, uma crença ou doutrina estabelecida por religiosos. Uma convicção, algo que não pode ser constatado, é algo que fazemos sem entender, por costume ou ensinamento. Eudinei, você citou muito bem a questão do dogma relacionado à criação do purgatório e também Maria como a intercessora, muito bem colocado pelo irmão. E, na verdade, nós sabemos que temos um único que pode interceder por nós diante de Deus, que é o Senhor Jesus. Muito bem,
a citação ali de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, bem colocado pelo nosso irmão. Muito obrigado pela sua resposta. Também agradeço muito a participação da Rayane. A Rayane, lá de Mato Grosso do Sul, da cidade de Sidrolândia. Rayane, muito bem colocado ali que o dogma é um preceito religioso. E aqueles que não creem em Jesus, eles criam os dogmas para eles através de salvação pelas obras. E o dogma, como muito bem foi definido, é uma convicção que não pode ser constatada e as pessoas aceitam por costume. Bem colocado pela nossa irmã Rayane. Agora, nós iremos para a nossa terceira e última pergunta. Essa terceira e última pergunta, ela diz assim, vamos ler. Pergunta 3. Você é capaz de ditar um item profético de maior valor que estava escondido no tesouro da quinta parábola do reino, em Mateus capítulo 13, verso 44? Essa é a pergunta. E a informação da pergunta é, leia a parábola seguinte e responda, ou seja, a sexta parábola, que é a parábola da pérola de grande valor. Então, para dar essa resposta, irmão, nós vamos contar aqui com a participação agora da Juliane. A Juliane é lá do Paraná. Ela faz parte do grupo de jovens da igreja lá de Arru, que é em Curitiba. E logo em seguida vamos para o estado de Minas Gerais e ali contaremos com um diácono. Nosso irmão diácono Renato, ele é da igreja de Tirol 1, em Belo Horizonte, vai complementar também essa resposta. Como resposta à pergunta número 3, o item de maior valor que estava escondido no tesouro da quinta parábola é Jesus. Jesus, ele é o nosso maior tesouro. É aquele que nos comprou com alto preço. Ele deixou a sua glória, o seu esplendor para que nós pudéssemos ser salvos. Jesus, ele também é a salvação. A salvação que um dia estava escondido no nosso coração, no campo do nosso entendimento. Mas um dia o Senhor nos toca, se revela ao homem em algum momento da vida, porque ele mesmo na parábola diz, um homem achou um tesouro. A salvação ela é individual. Cada um dia acha esse tesouro, tem uma experiência com o Senhor. Daí vendemos tudo o que temos, nossos costumes, tradições, hábitos, para tomarmos posse desse tesouro que é a salvação em Jesus. Em resposta à pergunta 3, que foi um pedido para identificarmos um item profético de maior valor que estava escondido no tesouro da quinta parábola, registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 44 a 46. O tesouro escondido que foi encontrado é a Bíblia, Palavra de Deus. O item profético de maior valor é a pérola de grande valor, que é uma figura profética do Senhor Jesus. Na palavra está o projeto de Deus para a salvação do homem. Quem que nos apresenta esse projeto, nos esclarece a respeito dele? Só há um, que é o Espírito Santo. Então a palavra de Deus, que ela é palavra da vida, quando recebe a ação gloriosa do Espírito Santo, ela se torna palavra viva. A vida do homem é uma busca constante em satisfazer os anseios da sua alma. E quando o homem começa a viver a experiência da palavra na revelação, ele começa a descobrir e a ser beneficiado do grande mistério que há na palavra, que é Jesus revelado. O Senhor Jesus presente, de Gênesis a Apocalipse. A todos a paz do Senhor. Juliane, muito bem colocada a sua resposta quando você faz questão de dizer que Jesus é o item profético de maior valor na nossa vida. E esse maior valor é porque um dia em nossa vida o Senhor Jesus nos toca e ele nos leva a achar o tesouro. Muito bem colocado. E é necessário vender tudo o que temos para tomar posse desse tesouro. Muito boa a explicação, a colocação feita pela nossa irmã Juliane, lá da igreja de Arru, em Curitiba, no estado do Paraná. Também o nosso querido irmão diácono, o Renato, lá da igreja de Tirol, quando ele fala que o tesouro escondido, que foi escondido,
ele foi encontrado, porque era a Bíblia, a palavra de Deus. E o item profético de maior valor que estava no tesouro era exatamente a pérola, porque a pérola, segundo o irmão afirmou, é a figura profética do Senhor Jesus. E o que é interessante na colocação feita pelo irmão é que o Espírito Santo é que nos apresenta o projeto de salvação que está dentro do tesouro. Ou seja, você teve acesso à palavra, agora há um tesouro na palavra. E o Espírito Santo, então, dá o acesso. Ele é capaz de te levar a entender ali e, inclusive, essa ação do Espírito Santo permite que a palavra se torne uma palavra viva e descobrir esse mistério da palavra que é o Senhor Jesus revelado pelo Espírito Santo. Muito boa colocação do nosso irmão. Glória a Deus. Irmãos, assim encerrando a nossa parte aqui relacionada a essas 3 perguntas, nós adiantamos agora um pouco as informações para os irmãos das respostas que foram enviadas para a nossa Escola Bíblica Dominical de hoje. E queremos ainda dizer para os irmãos que nós agradecemos a participação de todos aqueles que enviaram seus vídeos e, naturalmente, muitos poderão até não ser apresentados em função do nosso curto espaço de tempo e do número de mais de uma centena de vídeos que nós temos recebido aos fins de semana. Nós recomendamos que você continue enviando seus vídeos. Quando não, nós estaremos publicando no site da Rádio Manaim, ali o seu nome e também a igreja que você faz parte, o vídeo que foi enviado. Estaremos ali publicando todas as informações relacionadas para mostrar que nós realmente entendemos de grande valor essa participação dos nossos irmãos. Quero agora também recomendar que os irmãos, se possível, enviem os seus vídeos um pouco mais cedo. Normalmente, no máximo na quinta-feira, os irmãos já estejam enviando os seus vídeos para facilitar o nosso trabalho de preparo da Escola Bíblica Dominical. Assim, antes de encerrar, quero recomendar que você assista conosco daqui a pouco, às 10 da manhã, a nossa Escola Bíblica Dominical por este canal de YouTube. Um forte abraço, Deus abençoe a todos, com a paz do Senhor Jesus.